Sabe aquela sensação de que as pessoas só se aproximam de você por interesse? Pois é, eu descobri da pior forma possível que minha própria neta me via apenas como uma máquina de fazer pix. Ela postou isso nas redes sociais para todo mundo ver, como se fosse uma piada, como se os meus sacrifícios não valessem nada. E o pior de tudo, minha própria filha curtiu e ainda comentou debochando de mim, rindo da minha cara, me humilhando publicamente. Eu que sempre dei tudo por elas, que me sacrifiquei a vida inteira, que abri mão dos meus sonhos para garantir o futuro delas. Mas sabe de uma coisa? Elas não faziam ideia de quem realmente eu era, do que eu era capaz de fazer, e muito menos do poder que eu tinha nas mãos. Quando minha filha me ligou no dia seguinte, desesperada porque a universidade tinha suspendido a matrícula da minha neta, ela ainda esperava que eu fosse correndo resolver tudo como sempre fiz. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez eu olhei bem nos olhos dela, através do telefone, e disse palavras que ela jamais imaginou que sairia da minha boca. E o que aconteceu depois disso mudou completamente a dinâmica da nossa família para sempre. Antes de continuar, me conta uma coisa. De onde você está me ouvindo agora? Está em casa? No trabalho? No trânsito? Deixa aqui nos comentários. Adoro saber onde vocês estão quando escutam essas histórias. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí porque aqui eu compartilho histórias reais de mulheres que, assim como eu, passaram por situações que a gente jamais imagina que vai viver. E fica até o final dessa história porque você não vai acreditar na reviravolta que aconteceu. Aperta esse sininho para não perder nenhuma história nova que eu posto aqui. Agora deixa eu te contar direitinho como tudo começou, porque para você entender a dimensão do que aconteceu, precisa conhecer um pouco da minha história. Meu nome é Marisa, tenho 63 anos e durante 35 anos da minha vida eu me dediquei inteiramente à minha família. Casei jovem, com 22 anos, apaixonada pelo Roberto, que era um homem trabalhador, mas que nunca conseguiu realmente prosperar financeiramente. Tivemos a Juliana, minha filha, 2 anos depois do casamento, e desde então minha vida se resumiu a cuidar da casa, do marido, e principalmente dela. Eu tinha sonhos, sabe? Queria ter feito faculdade de letras, adorava escrever, ler poesia, tinha até uns cadernos cheios de poemas que eu escrevia escondida. Mas quando a Juliana nasceu, o salário do Roberto mal dava para o básico, então eu precisei trabalhar. Comecei vendendo cosméticos, depois passei a fazer salgados para festas, trabalhava de madrugada fazendo coxinhas, empadinhas, brigadeiros. Minhas mãos ficavam inchadas de tanto amassar massa, de tanto fritar. Mas eu não reclamava porque era pelo futuro da minha filha. O Roberto morreu quando a Juliana tinha 15 anos. Infarto fulminante do nada, sem dar tempo de nada. Foi horrível. Eu amava aquele homem apesar de todas as dificuldades. Mas eu não podia me dar ao luxo de ficar de luto muito tempo. Tinha uma adolescente para criar e ainda faltavam 3 anos para ela terminar o ensino médio. Intensifiquei o trabalho com os salgados, cheguei a fazer até 200 coxinhas por noite para festas de fim de semana. Minha casa vivia cheirando a fritura, minha pele ficou oleosa, ganhei peso, desenvolvi varizes de ficar tanto tempo em pé, mas consegui manter tudo funcionando. Quando a Juliana passou no vestibular para a administração, eu chorei de felicidade. Ela tinha conseguido entrar numa universidade federal, não ia precisar pagar mensalidade, era só manter as despesas com transporte, alimentação, material. Eu estava tão orgulhosa. Trabalhei ainda mais para garantir que ela tivesse tudo o que precisasse, que não passasse aperto, que pudesse se concentrar nos estudos. Enquanto as amigas dela iam para festas, baladas, eu estava na cozinha preparando encomendas. A Juliana se formou, conseguiu um emprego bom num banco e logo em seguida conheceu o Marcelo. Eles namoraram 2 anos e casaram. Eu ajudei no casamento, claro, fiz todos os salgados da festa, economizamos muito com isso. Foi uma festa linda no salão do clube aqui do bairro. A Amanda, minha neta, nasceu 1 ano depois do casamento deles. E quando eu peguei aquela criança no colo pela primeira vez, senti que tudo tinha valido a pena. Todos os sacrifícios, todas as noites em claro, todas as renúncias. Eu me tornei uma avó muito presente.
Cuidava da Amanda sempre que a Juliana e o Marcelo precisavam, buscava na escola quando eles não podiam, levava no médico, ficava com ela nos finais de semana. E claro, sempre dava meus presentes, meus mimos, ajudava com o que podia. Quando a Amanda fez 15 anos, eu dei a festa de debutante para ela. Usei todas as minhas economias, mas ver a felicidade nos olhos daquela menina me encheu de alegria. Com o passar dos anos, percebi que a Juliana foi ficando cada vez mais distante. As visitas foram se tornando mais raras. Ela só aparecia quando precisava de alguma coisa, quando queria que eu cuidasse da Amanda, ou quando tinha alguma despesa extra e precisava de ajuda financeira. Eu sempre ajudava, sempre dizia sim, porque era minha filha, minha única filha, e a Amanda, meu único xodó. Eu tinha parado com o trabalho dos salgados quando fiz 60 anos, porque minhas mãos já não aguentavam mais. A artrite estava me deixando com muitas dores. Mas eu tinha conseguido juntar um dinheiro ao longo dos anos, tinha uma pequena aposentadoria como contribuinte individual e tinha conseguido investir um pouco. Nada muito grande, mas o suficiente para viver com dignidade e ainda poder ajudar minha família quando necessário. A Amanda entrou na faculdade particular de odontologia há 2 anos. O curso era caro, quase R$ 3.000 por mês. E mesmo com a Juliana e o Marcelo ganhando razoavelmente bem, eles reclamavam que estava apertado. Comecei a ajudar com metade da mensalidade. Fazia um Pix de R$ 1.500 todo mês, religiosamente, no dia 5. Além disso, sempre que a Amanda precisava de material, de livros, de qualquer coisa, era comigo que ela recorria e eu sempre mandava o dinheiro na hora. Mas eu comecei a notar que alguma coisa estava estranha. A Amanda mal falava comigo. Quando eu ligava, ela atendia com pressa, dizia que estava ocupada, que me ligava depois e nunca ligava. Quando eu mandava mensagem, demorava horas ou até dias para responder. E quando respondia, era com respostas curtas, secas, sem carinho. Eu tentava não pensar muito nisso, afinal jovens são ocupados, têm suas vidas, seus amigos, suas preocupações. Mas doía. Doía muito sentir que minha neta só me procurava quando precisava de dinheiro. A relação com a Juliana também estava estranha. Ela tinha mudado muito depois que começou a subir de cargo no banco. Ficou mais snob, mais preocupada com aparências, com marca de roupa, com carro do ano, com restaurantes caros. Começou a fazer comentários sobre a minha casa, dizendo que eu devia reformar, que estava muito antiga, que dava vergonha quando as amigas dela perguntavam onde a mãe dela morava. Eu morava numa casa simples mas digna, no mesmo bairro de classe média onde ela cresceu, mas de repente aquilo não era mais suficiente para ela. Um dia a Juliana chegou aqui em casa com a Amanda, coisa rara porque fazia meses que a Amanda não vinha me visitar pessoalmente. Achei estranho, mas fiquei feliz. Preparei um bolo que a Amanda adorava quando era pequena. Fiz um almoço especial. Durante o almoço, elas mal tocaram na comida. Ficaram o tempo todo no celular, rindo de coisas que viam na tela, sem me incluir na conversa. Eu tentava puxar assunto, perguntava sobre a faculdade, sobre o trabalho e recebia respostas monossilábicas. Depois do almoço, a Juliana foi direta ao ponto. A Amanda precisava de um notebook novo porque o dela tinha quebrado e era urgente porque tinha muitos trabalhos da faculdade para fazer. O preço era R$ 4.000. Eu disse que não tinha aquele dinheiro disponível no momento, que teria que ver, que no final do mês talvez conseguisse ajudar com uma parte. A cara da Juliana mudou completamente. Ela ficou irritada e disse que eu sempre tinha dinheiro para ajudar, que ela sabia que eu tinha economias, que era só um notebook, que a educação da neta dela deveria ser prioridade. Fiquei tão mal com aquilo que acabei cedendo. Fui no banco no dia seguinte e fiz o Pix dos R$ 4.000. A Amanda me mandou uma mensagem curta. Valeu, vó, TMJ. 3 palavras. R$ 4.000 valiam 3 palavras. Mas eu engoli aquela dor, como tinha engolido tantas outras ao longo da vida, e segui em frente. As coisas foram piorando. Os pedidos de dinheiro foram ficando mais frequentes. Sempre tinha uma emergência, sempre tinha uma necessidade urgente. Reforma no consultório que a Amanda ia estagiar, material especial que precisava comprar, curso extra que ia fazer toda a diferença no currículo.
E eu ia ajudando, ia mandando pix atrás de pix, sentindo minhas economias diminuírem, mas me consolando com a ideia de que estava investindo no futuro da minha neta. Até que chegou aquele dia fatídico de outubro. Eu estava em casa, tranquila, assistindo minha novela das 6, quando recebi uma mensagem no grupo da família que a Juliana tinha criado. Era um print de uma publicação que a Amanda tinha feito no Instagram. Li aquelas palavras e senti como se tivessem enfiado uma faca no meu peito e girado. Minha avó acha que eu gosto dela, mas o que eu amo mesmo é o pix que ela faz. E tinha vários emojis de risada. Fiquei paralisada olhando para aquilo. Li, reli de novo, tentando entender, tentando achar algum outro significado, alguma forma de interpretar aquilo que não fosse tão cruel quanto parecia. Mas não tinha. Era exatamente aquilo mesmo. Minha neta, que eu ajudei a criar, que eu apoiei em tudo, que eu estava sustentando a faculdade, tinha me reduzido a uma máquina de pix. E tinha publicado isso para todos os amigos dela verem, rindo de mim, me humilhando publicamente. Mas o que veio a seguir foi ainda pior. A Juliana tinha curtido a publicação, minha própria filha. E não só curtido, ela tinha comentado: KKKK, minha filha é muito engraçada, a avó vai ficar brava com você. Como se fosse uma brincadeira inocente, como se não fosse a coisa mais desrespeitosa e humilhante que poderiam fazer comigo. Minha filha, que eu criei sozinha depois que o pai dela morreu, que eu trabalhei até minhas mãos incharem para dar educação, estava rindo da minha cara junto com a filha dela. Naquele momento, sentada sozinha na minha sala, com o celular tremendo na minha mão, eu senti alguma coisa quebrar dentro de mim. Não era só tristeza, não era só decepção, era uma mistura de sentimentos que eu nunca tinha experimentado antes. Raiva, humilhação, indignação, mas principalmente uma clareza absoluta de que eu tinha sido usada, manipulada, tratada como uma idiota durante todos aqueles anos. Pensei em todas as vezes que disse sim quando queria dizer não. Em todas as vezes que tirei dinheiro da minha conta para atender aos pedidos delas, enquanto elas gastavam em restaurantes caros, em roupas de marca, em viagens. Lembrei de todas as mensagens que eu mandava e que eram ignoradas, de todas as ligações que não eram atendidas, de todas as vezes que eu era a última opção, só chamada quando precisavam de alguma coisa. Chorei naquela noite. Chorei muito. Mas não era um choro de fraqueza. Era um choro de raiva, de revolta, de despertar. Porque alguma coisa tinha mudado em mim de forma irreversível. Pela primeira vez na vida, eu não ia engolir, não ia relevar, não ia fazer de conta que estava tudo bem. Pela primeira vez, eu ia fazer alguma coisa a respeito. Não respondi nada no grupo da família. Não liguei para ninguém. Fiquei em silêncio. Um silêncio que elas iam aprender a temer. No dia seguinte, era dia 5 de novembro, o dia que eu sempre fazia o pix da mensalidade da faculdade da Amanda. Meu celular tocou às 8 da manhã. Era a Juliana, mas eu não atendi. Ela ligou de novo, e de novo, e de novo. Mandou mensagens. Mãe, atende o telefone, é urgente. Eu li e não respondi. Deixei ela esperando, deixei ela na angústia. Pela primeira vez na vida. Às 9h30, ela apareceu na minha porta. Eu abri e a deixei entrar sem dizer nada. Ela estava nervosa, andando de um lado para o outro na minha sala. Mãe, a universidade mandou uma mensagem para a Amanda dizendo que a matrícula dela foi suspensa por falta de pagamento. Você não fez o pix da mensalidade? Hoje é dia 5, você sempre faz no dia 5. Eu olhei bem para ela, com uma calma que eu mesma me surpreendi de ter, e disse: Não fiz e não vou fazer. A Juliana me olhou como se eu tivesse falado em chinês. Como assim não vai fazer? Mãe, é a educação da sua neta. Ela vai perder o semestre se a gente não pagar hoje. Eu continuei calma, com uma tranquilidade que vinha de um lugar muito profundo dentro de mim. A educação da minha neta é responsabilidade dos pais dela, não minha. Você e o Marcelo ganham bem. Vocês que paguem. A cara da Juliana ficou vermelha.
Mãe, a senhora está brincando, né? A senhora sempre ajudou, sempre pagou metade da mensalidade. Eu me sentei no sofá, cruzei as pernas e disse: sempre ajudei porque eu era boba, porque eu achava que estava investindo numa relação de amor, de família, de respeito. Mas agora eu descobri que eu sou só uma máquina de Pix. Foi isso que sua filha postou ontem. Ou você esqueceu que você mesma curtiu e riu da minha cara? A Juliana ficou pálida. Ela tinha esquecido que eu estava no grupo da família. Tinha esquecido que eu tinha visto tudo. Mãe, aquilo foi só uma brincadeira. A Amanda não quis dizer nada demais. É jeito de jovem de falar. A senhora está exagerando. Eu levantei, fui até a porta e abri. Não estou exagerando, e não vou mais dar 1 centavo. Pode ir embora. Ela ficou parada, em choque, sem acreditar no que estava ouvindo. A senhora está falando sério? Vai deixar sua neta perder o semestre por causa de uma bobagem? Eu olhei nos olhos dela, sem piscar. Quem está deixando sua filha perder o semestre é você, que ao invés de educar ela para ter respeito, gratidão e decência, ensinou ela a me usar e ainda rir da minha cara. Agora sai da minha casa. A Juliana saiu bufando, bateu a porta e eu ouvi o carro dela arrancando em alta velocidade. Meu coração estava acelerado, minhas mãos tremiam, mas eu me senti poderosa. Pela primeira vez em décadas, eu tinha dito não. Eu tinha colocado limites. Eu tinha me respeitado. As mensagens começaram a chegar. Primeiro da Juliana, tentando me convencer, me manipular, dizendo que eu estava sendo egoísta, que uma avó de verdade não faria isso. Depois da Amanda, pela primeira vez em meses me mandando mensagens longas, dizendo que tinha sido só uma piada, que ela me amava, que não era assim que ela pensava. Eu li todas e não respondi nenhuma. Até o Marcelo, meu genro, que mal falava comigo, me mandou mensagem dizendo que eu estava sendo injusta, que eles iam ter que se apertar muito para pagar a mensalidade integral, que eu devia reconsiderar. Injusta. Ele me chamou de injusta. Eu que tinha pago R$ 4.000 num notebook há menos de 2 meses. Eu que pagava metade da mensalidade há 2 anos. Eu que sempre estava disponível para tudo. Eu era a injusta. Bloqueei todos. Juliana, Amanda, Marcelo, bloqueei no WhatsApp, bloqueei no Instagram, bloqueei em tudo. Precisava de silêncio, precisava de paz, precisava processar tudo o que estava sentindo sem a pressão deles tentando me manipular. Mas vocês acham que a história termina aí? Acham que foi só isso que aconteceu? Não, minha gente. Isso foi só o começo. Porque o que a Juliana e a Amanda não sabiam, o que elas nunca imaginaram, é que essa avó que elas achavam que era só uma máquina de Pix tinha muito mais recursos e muito mais poder do que elas jamais sonharam. E eu estava prestes a usar todo esse poder. Eu precisava de alguns dias para pensar, para processar tudo, para decidir o que fazer a seguir. Fiquei 1 semana sem atender ninguém da família, sem ver ninguém, só comigo mesma. Foi uma semana de muita reflexão, de muito choro, mas também de muito crescimento. Eu estava redescobrindo quem eu era além de mãe e avó. Estava redescobrindo a Marisa, a mulher que tinha ficado esquecida durante tantos anos. Durante essa semana de silêncio, fui até o banco resolver algumas coisas. E foi lá que eu tive uma conversa que mudou tudo. O gerente, o seu Paulo, que me atendia há anos, me chamou para a sala dele. Dona Marisa, faz tempo que eu queria conversar com a senhora sobre seus investimentos. A senhora sabia que tem um dinheiro considerável aplicado aqui? Eu sabia que tinha algumas economias, mas nunca tinha prestado muita atenção nos valores exatos. O seu Paulo abriu a tela do computador e me mostrou. Eu quase caí da cadeira. Durante todos aqueles anos trabalhando com os salgados, eu tinha guardado muito mais do que imaginava. E com os investimentos que o próprio seu Paulo tinha me ajudado a fazer ao longo dos anos, aquilo tinha crescido. Muito. Dona Marisa, a senhora tem aqui o equivalente a quase R$500 mil entre poupança e investimentos. E tem mais uma coisa. Aquela casa que a senhora herdou da sua mãe lá no centro, a senhora lembra? Eu lembrava vagamente. Era uma casa velha que minha mãe tinha me deixado quando morreu,
há 15 anos. Eu nunca tinha feito nada com ela. Estava alugada para uma loja pequena, que pagava um aluguel simbólico. Pois é, Dona Marisa. Aquela região valorizou muito nos últimos anos. Fizeram um projeto de revitalização do centro histórico, abriram restaurantes, galerias de arte, está super valorizado. Eu tenho um amigo corretor que me disse que uma casa como a da senhora naquela rua vale hoje pelo menos 1,5 milhão. A senhora já pensou em vender? Eu fiquei sem palavras. 1,5 milhão? Somado com o que tinha na conta, eu estava falando de quase 2 milhões de reais? Eu, a velhinha que elas achavam que era só uma máquina de Pix, tinha quase 2 milhões de reais? O seu Paulo continuou. E tem mais uma coisa, Dona Marisa. O contrato de aluguel da loja que está lá está vencido há 3 meses. A senhora tem todo o direito de pedir a desocupação do imóvel e ou renovar com um valor justo de mercado ou vender. Aquele aluguel de R$ 500 que a senhora recebe não faz nem sentido. A senhora podia estar recebendo pelo menos R$ 5.000 de aluguel, ou vender e ter uma vida muito confortável. Saí do banco com a cabeça girando. Como eu tinha vivido todos esses anos sem prestar atenção no que era meu. Como eu tinha me preocupado tanto em dar dinheiro para a Juliana e para a Amanda, enquanto eu mesma vivia de forma tão modesta. Eu tinha dinheiro. Eu tinha bens. Eu tinha valor. Eu só não sabia. Nos dias seguintes, comecei a me movimentar. Procurei o corretor que o seu Paulo tinha indicado, fui visitar a casa que tinha sido da minha mãe. Realmente estava numa área completamente transformada, linda, cheia de cafés charmosos e lojas descoladas. O corretor confirmou o valor, disse que conseguia vender rápido se eu quisesse, tinha muito interessado em imóveis naquela região. Mas eu não queria vender. Não ainda. Porque um plano estava se formando na minha cabeça. Um plano que ia ensinar uma lição que a Juliana e a Amanda nunca esqueceriam. Enquanto isso, elas continuavam tentando me contatar. Como me bloquearam, passaram a mandar cartas, a aparecer na minha porta. Eu não abria. Pedi para minha vizinha, a dona Célia, dizer que eu tinha viajado, que não estava na cidade. As cartas eu abria e lia. Eram patéticas. A Amanda dizendo que tinha aprendido a lição, que nunca mais ia fazer uma coisa daquelas, que precisava de mim. A Juliana me acusando de ser cruel, de estar destruindo o futuro da minha neta por orgulho. Até que recebi uma carta da Juliana que me fez rir de nervoso. Ela dizia: Mãe, sei que a senhora está brava, mas precisa entender que estamos passando por dificuldades financeiras sérias. O Marcelo está com problemas no trabalho, pode ser demitido a qualquer momento, e eu estou com várias dívidas. Nós realmente precisamos da sua ajuda. Se a senhora não pode ajudar com a mensalidade da Amanda, pelo menos empresta para a gente uns R$ 50.000 para quitar uns débitos urgentes. A gente paga de volta assim que o Marcelo receber as verbas rescisórias se ele for demitido. R$ 50.000. Elas queriam R$ 50.000. Depois de tudo que fizeram, depois de me humilharem publicamente, elas ainda tinham a audácia de pedir R$ 50.000. E ainda diziam que iam pagar de volta com a rescisão do Marcelo, ou seja, nunca iam pagar. Decidi que era hora de agir. Peguei o telefone e fiz uma ligação. Alô, Juliana, é sua mãe. Pode vir aqui em casa amanhã às 10 da manhã. Preciso falar com você e com a Amanda. É importante. Desliguei antes que ela pudesse responder. No dia seguinte, elas chegaram pontualmente às 10. Eu já estava preparada. Tinha arrumado a casa, tinha me arrumado, estava bem vestida, com a postura ereta, segura. Abri a porta e as deixei entrar. A Juliana veio com aquela cara de quem estava esperando que eu fosse ceder, que ia voltar a ser a mãezinha bonzinha que sempre resolvia tudo. A Amanda estava com uma cara de falsa contrição que não enganava ninguém. Mandei elas sentarem. Eu recebi sua carta, Juliana. R$ 50.000, é isso? Os olhos da Juliana brilharam de esperança. É, mãe, a gente está realmente precisando muito, as dívidas estão. Eu levantei a mão pedindo silêncio. Antes de mais nada, Amanda, quero que você me explique o que você quis dizer com aquela postagem. A Amanda engoliu seco. Vó,
Eu já pedi desculpas, foi só uma piada boba, eu não pensei que a senhora ia ver, eu não quis ofender. Eu olhei bem nos olhos dela. Você não quis ofender ou você não queria que eu soubesse o que você realmente pensa de mim? Porque são coisas diferentes, Amanda. E seja honesta comigo agora. Pela primeira vez na sua vida. Você gosta de mim ou só gosta do que eu faço por você? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A Amanda não conseguiu me olhar nos olhos. A Juliana tentou intervir. Mãe, que pergunta é essa? Claro que ela gosta da senhora. Eu continuei olhando para a Amanda. Eu não perguntei para você, Juliana. Perguntei para ela. Responde, Amanda. A Amanda começou a chorar. Eu gosto da senhora sim, vó, mas eu não sei. A gente não tem muito em comum. A senhora é de outra geração. A gente não tem muito o que conversar. Ali estava. A verdade. Finalmente. Eu me levantei. Pelo menos agora você foi honesta. Obrigada por isso. Agora vou ser honesta com vocês também. Vocês sabem quanto dinheiro eu tenho? Elas me olharam sem entender. Não sei, mãe. A senhora sempre disse que tinha uma aposentadoria pequena e umas economias. Eu sorri. Um sorriso que não tinha nada de alegre. Eu tenho quase R$500 mil em investimentos e tenho uma casa no centro histórico que vale R$1,5 milhão. No total, quase R$2 milhões. Surpresas? As duas ficaram de boca aberta, literalmente. 2 milhões? A Juliana gaguejou. Como assim? A senhora nunca falou nada. Nunca falei porque nunca ninguém perguntou. Vocês sempre assumiram que eu era pobre, que eu vivia no limite, que eu fazia sacrifício para ajudar vocês. E eu realmente fazia, mas não porque eu não tinha dinheiro. Eu fazia porque eu achava que estava investindo num relacionamento, numa família, em amor. Mas eu descobri que estava investindo apenas em ser usada. A Juliana estava visivelmente calculando na cabeça. Eu podia ver as engrenagens girando. 2 milhões. Herança futura. Ela tentou mudar a postura. Mãe, que bom que a senhora está bem financeiramente. Isso é maravilhoso, mas não muda o fato de que agora a gente está com problemas e precisa de ajuda. Eu voltei a sentar. Cruzei as mãos sobre o colo. Vocês vão ter minha ajuda, mas não da forma que estão esperando. Vou ensinar para vocês uma lição sobre consequências, sobre respeito, sobre gratidão, sobre tudo que eu claramente falhei em ensinar ao longo desses anos. Peguei alguns papéis que estavam na mesa de centro e entreguei para a Juliana. O que é isso? Ela perguntou folheando. São os comprovantes de todos os Pix que eu fiz para vocês nos últimos 3 anos. Mensalidade da faculdade, notebook, material, cursos, ajudas emergenciais. Somando tudo, dá exatamente R$143 mil. A Juliana ficou pálida. Mãe, a senhora ficou guardando os comprovantes de tudo? Eu sorri de novo. Claro que sim. Eu posso ter sido boba, mas não sou burra. Agora vejam bem. Vocês me devem R$143 mil. E eu quero de volta. A Amanda quase engasgou. Vó, mas era presente. A senhora deu para a gente. Eu neguei com a cabeça. Não, querida. Presente se dá com amor. Se dá para quem retribui afeto, para quem demonstra gratidão. O que eu dei para vocês foi investimento numa relação que eu achava que existia. Mas como a relação não existe, como eu sou só uma máquina de Pix, então vira empréstimo. E eu quero de volta. A Juliana estava ficando nervosa. Mãe, a senhora sabe que a gente não tem esse dinheiro para pagar agora. Está sendo ridícula. Eu continuei calma. Eu sei que não tem. Por isso vou dar 2 opções. Primeira opção. Vocês pagam em parcelas, R$2 mil por mês durante os próximos 6 anos, com juros módicos. Segunda opção. A gente faz um acordo. Que tipo de acordo? A Juliana perguntou desconfiada. Eu me inclinei para a frente. Vocês me devem R$143 mil. Eu abro mão dessa dívida completamente, apago tudo e ainda volto a pagar a mensalidade da Amanda até ela se formar, que ainda faltam 3 anos, mais ou menos R$120 mil. Ou seja,
Estou falando de praticamente R$ 260 mil que eu estou disposta a investir em vocês. Os olhos da Juliana brilharam. E o que a senhora quer em troca? Eu respirei fundo. Respeito, consideração. Que me tratem como família de verdade, não como banco. Quero visitas regulares, não só quando precisam de dinheiro. Quero telefonemas, quero ser incluída na vida de vocês, quero ser avó e mãe de verdade. Quero que a Amanda apague aquela postagem humilhante e poste um pedido público de desculpas. Quero que vocês duas façam terapia para entenderem como me trataram mal. E quero dignidade. Houve um momento de silêncio. A Amanda e a Juliana se entreolharam. Eu podia ver a batalha interna acontecendo. R$ 260 mil versus ter que me tratar bem, versus ter que fingir afeto, versus ter que mudar comportamento. A Juliana suspirou. Mãe, tudo bem, a gente aceita. A gente vai fazer tudo isso. A Amanda vai apagar o post e pedir desculpas. A gente vai vir visitar toda semana. Vai te ligar, vai te incluir. A senhora vai ver que as coisas vão mudar. Eu olhei para as duas e senti uma tristeza profunda, porque eu sabia que não era real. Eu sabia que era só mais manipulação, que elas estavam aceitando porque precisavam do dinheiro, não porque realmente queriam mudar. Mas eu tinha um plano. E elas ainda não sabiam do que eu era capaz. Durante as semanas seguintes, elas realmente cumpriram o combinado. A Amanda apagou a postagem e fez um longo texto pedindo desculpas, dizendo que tinha sido imatura, que me amava e me respeitava. A Juliana começou a vir me visitar toda semana, sempre trazendo algum presente, flores, bombons. Elas me ligavam com frequência, me mandavam mensagens carinhosas, fotos, memes. Mas era tudo tão falso. Eu percebia nos olhos delas a falta de verdade, o esforço que faziam para manter a farsa. As visitas eram cronometradas, nunca passavam de 1 hora. As ligações eram cheias de pausas desconfortáveis. As mensagens eram genéricas, sem profundidade. Eu fingi que estava acreditando. Fingi que estava feliz com a mudança. Voltei a pagar a mensalidade da Amanda. Mandava os Pix certinho todo dia 5. Elas relaxaram, acharam que tinham me enganado de novo, que a vaca leiteira tinha voltado a funcionar, mas por trás dos bastidores eu estava executando meu plano. Contactei um advogado, o Dr. Henrique, que me foi recomendado pelo seu Paulo do banco. Expliquei minha situação e perguntei sobre minhas opções legais. Ele me orientou sobre testamento, sobre doação em vida, sobre como proteger meu patrimônio. Fiz um testamento novo, muito bem feito, onde especificava exatamente o que ia deixar para quem. E para a Juliana e a Amanda, deixei exatamente o seguinte: os comprovantes de todos os Pix que fiz, com uma carta explicando que aquele era meu legado para elas, a lembrança de como elas me trataram e o que realmente valorizavam em mim. Meu dinheiro e meus bens decidi doar para instituições de caridade. Metade para um asilo que cuidava de idosos abandonados, metade para uma ONG que ajudava mulheres em situação de vulnerabilidade a recomeçarem suas vidas. Instituições que realmente iam valorizar e usar bem aquele dinheiro. Mas eu não ia morrer tão cedo para que esse testamento entrasse em vigor. Eu tinha outros planos para o presente. 6 meses se passaram nessa farsa. Eu continuava fingindo acreditar nelas. Elas continuavam fingindo me amar. Até que chegou o aniversário da Amanda, 22 anos. A Juliana me ligou dizendo que iam fazer uma festa surpresa para ela num restaurante chique. Convidaram 30 pessoas e queriam muito que eu fosse. Eu aceitei. Comprei um vestido novo, fui ao salão arrumar o cabelo, me arrumei toda. Cheguei no restaurante e realmente estava lindo. Decoração sofisticada, mesa farta, muitos jovens amigos da Amanda. Ela fingiu surpresa quando chegou, abraçou a mãe, abraçou os amigos e quando chegou em mim, me deu um abraço rápido e disse: "Que bom que veio, vó." Durante o jantar, eu fiquei na minha mesa, praticamente sozinha. A Juliana e o Marcelo estavam em outra mesa conversando com outros adultos. A Amanda estava com os amigos dela, rindo, tirando fotos. Ninguém vinha falar comigo. Eu era a velhinha esquecida no canto, mas eu estava observando tudo. E ouvindo.
Num determinado momento, fui ao banheiro e, quando voltava, passei perto da mesa onde a Amanda estava com as amigas. Ouvi uma delas perguntar: "Mas, Amanda, você disse que sua avó era chata, por que convidou ela?" E a Amanda respondeu: "Ah, minha mãe mandou convidar. Ela está bancando minha faculdade, então a gente tem que manter ela por perto, né? Mas é um saco, ela não tem assunto. Fica ali parada feito um poste." As amigas riram, e eu, parada atrás delas, sem que percebessem, senti alguma coisa dentro de mim finalmente morrer. Era o último resquício de esperança de que talvez elas realmente tivessem mudado. Mas não. Era tudo mentira. Sempre foi. Voltei para minha mesa, peguei minha bolsa e saí do restaurante sem me despedir de ninguém. Ninguém nem percebeu que eu tinha ido embora. No dia seguinte, era dia 5 de dezembro, dia de pagar a mensalidade. Dessa vez eu não paguei de novo. E não ia mais pagar nunca. As ligações começaram. Primeiro a Amanda, depois a Juliana. Eu atendi dessa vez. "Mãe, a senhora esqueceu de pagar a mensalidade da Amanda", a Juliana disse. Eu respondi calmamente: "Não esqueci. Decidi não pagar mais." Houve um segundo de silêncio e então a Juliana explodiu. "Como assim? A gente fez tudo o que a senhora pediu. A gente visitou, ligou, tratou a senhora bem." Eu ri, uma risada amarga. "Tratou bem? Juliana, eu ouvi o que a Amanda falou sobre mim no aniversário dela. Que eu sou chata, que sou um saco, que vocês só me mantêm por perto porque eu pago a faculdade. Vocês acham que eu sou idiota, que não percebo que tudo é fingimento." A Juliana tentou negar, disse que eu tinha entendido errado, que a Amanda não quis dizer aquilo, mas eu interrompi. "Chega, Juliana, chega de mentiras, chega de manipulação. Eu cansei. Vocês querem meu dinheiro? Vocês não vão ter mais, nem um centavo. Eu prefiro dar tudo para estranhos que vão valorizar do que continuar sendo usada por vocês." Desliguei o telefone e bloqueei de novo, dessa vez para sempre. Nos meses seguintes, executei completamente meu plano. Vendi a casa do centro histórico por R$ 1.600.000, ainda mais do que o corretor tinha estimado. Com esse dinheiro, comprei um apartamento pequeno e moderno num bairro que eu sempre quis morar, mas nunca tinha me permitido, perto de um parque lindo. Gastei em mim mesma pela primeira vez na vida. Doei uma parte significativa para as instituições que tinha colocado no testamento. Não ia esperar morrer para fazer o bem. Vi a alegria nos olhos da diretora do asilo quando entreguei o cheque de R$ 500.000. Vi as lágrimas da coordenadora da ONG quando dei mais 300.000. Aquilo sim tinha valor. Aquilo sim fazia sentido. Com o dinheiro que sobrou, realizei sonhos que tinha deixado de lado há décadas. Fiz uma viagem para Portugal para conhecer as terras dos meus avós. Fui sozinha e foi libertador. Conheci pessoas maravilhosas, vi lugares lindos, me senti viva de um jeito que não sentia há anos. Voltei ao Brasil e me inscrevi num curso de escrita criativa na Universidade Aberta para a terceira idade. Lembram que eu falei que queria ter feito letras quando jovem? Pois é, nunca é tarde. Comecei a escrever de novo, a participar de oficinas literárias, a frequentar eventos culturais. Fiz amizades reais, com pessoas que gostavam de mim de verdade, não do meu dinheiro. A dona Célia, minha vizinha antiga, se tornou uma grande amiga. Conheci outras senhoras no curso de escrita. Formamos um grupo que se encontra toda semana para tomar café e conversar sobre livros. A Juliana tentou me procurar várias vezes. Aparecia no meu apartamento novo, como ela descobriu o endereço eu não sei. Mas eu tinha avisado o porteiro para não deixar ela subir. Ela mandava cartas, e-mails, mensagens por pessoas intermediárias, todas dizendo a mesma coisa: que eu estava sendo cruel, que estava abandonando minha família, que ia me arrepender quando estivesse velha e sozinha. Mas eu não estava sozinha. Estava rodeada de pessoas que me valorizavam de verdade. E não estava sendo cruel, estava sendo justa comigo mesma finalmente. A Amanda trancou a faculdade, não conseguiu pagar e os pais não tinham como assumir o valor integral. Soube por terceiros que ela estava trabalhando num consultório como auxiliar, tentando juntar dinheiro para voltar a estudar.
Uma parte de mim sentiu pena, mas uma parte maior lembrou de todas as vezes que ela me desrespeitou, me usou, riu de mim. A Juliana teve que vender o carro do ano, diminuir o padrão de vida. Ela e o Marcelo tinham se acostumado a viver acima das possibilidades contando com minha ajuda constante. Sem ela, a realidade bateu forte. Eu não sinto satisfação com o sofrimento delas. Não é sobre vingança, é sobre consequências. Elas precisavam aprender que as pessoas não são recursos a serem explorados, que amor não se compra com dinheiro, mas se cultiva com respeito, com presença, com verdade. 1 ano depois de tudo isso, recebi uma carta da Amanda. Diferente das outras. Ela não pedia nada. Ela simplesmente contava como estava a vida dela. Dizia que tinha começado a fazer terapia, que estava entendendo muitas coisas sobre ela mesma e sobre como tinha tratado as pessoas. Dizia que entendia por que eu tinha me afastado e que respeitava minha decisão. Terminava dizendo que se um dia eu quisesse conversar, ela ia estar disponível, mas que não ia me pressionar. Aquela carta me tocou de um jeito que as outras não tocaram, porque pela primeira vez parecia sincera. Não tinha pedido de dinheiro, não tinha manipulação, não tinha falsidade. Era só uma neta reconhecendo seus erros. Eu não respondi ainda. Talvez responda um dia, talvez não. Ainda estou processando, ainda estou curando. Mas pela primeira vez, senti que talvez haja esperança para a Amanda. Para a Juliana ainda não vejo. Ela continua me culpando por tudo, continua se fazendo de vítima. Hoje, com 64 anos, estou vivendo a melhor fase da minha vida. Tenho meu apartamento que é um sonho, decorado do jeitinho que sempre quis. Tenho minha rotina de escrever todas as manhãs, meus cursos, meus amigos, minhas viagens. Tenho paz. Aprendi que nunca é tarde para se valorizar. Aprendi que amor de verdade não pesa, não humilha, não usa. Aprendi que família não é só sangue, é quem escolhe estar ao seu lado de verdade. Aprendi que dizer não é um ato de amor próprio, não de egoísmo. As mulheres da minha geração foram criadas para servir, para se sacrificar, para colocar todo mundo na frente. Mãe vem por último, avó vem por último, nossos sonhos vêm por último. Mas não precisa ser assim. A gente pode escolher diferente. A gente pode escolher a gente mesma. Quando eu olho para trás e vejo tudo o que passei, não me arrependo de ter me afastado. Me arrependo de não ter feito isso antes, de ter permitido ser desrespeitada por tanto tempo, de ter aceitado migalhas de afeto enquanto dava banquetes de dedicação. Minha mensagem para vocês que estão me ouvindo é: se valorizem. Não aceitem ser tratadas como máquina de Pix, como empregada da própria família, como alguém que só tem valor pelo que pode dar. Vocês têm valor pelo que são, pelo que sentem, pelo que sonham. E se você está vivendo uma situação parecida com a minha, em que sua família só te procura quando precisa de alguma coisa, saiba que você pode dizer não. Você pode colocar limites. Você pode escolher sua paz. E isso não te faz má pessoa. Isso te faz uma pessoa que se respeita. A vida é muito curta para ser vivida em função de quem não te valoriza. Eu levei 63 anos para aprender isso, mas aprendi. E hoje sou livre. Livre de verdade. E você que está me ouvindo agora, me conta uma coisa. O que você faria no meu lugar? Você acha que eu fui muito dura? Você teria dado outra chance? Deixa aqui nos comentários, quero muito saber sua opinião. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilha com essa pessoa. Às vezes a gente precisa ouvir a história de outra pessoa para ter coragem de mudar a nossa própria. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, porque toda semana eu trago histórias reais de mulheres que passaram por situações difíceis e encontraram força para superar. A gente não está sozinha nessa jornada. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Um beijo no coração de cada uma de vocês e lembra, você merece respeito, você merece amor verdadeiro e você merece se colocar em primeiro lugar, sempre.